paz e a graça a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus, e vamos fazer mais um mini estudo do Apocalipse, e hoje a carta das 7 igrejas. E para interpretar a carta das 7 igrejas, vamos fazer 3 tipos de interpretações. A primeira é a interpretação literal, depois a interpretação histórica e a interpretação moral. Onde você vai ver isso? No momento que eu estiver fazendo a interpretação, eu vou dizer quais das interpretações são. Amém, queridos? Vamos começar. Você puder abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, queridos? Éfeso significa desejável, e estava situada próximo do lugar onde os rios Gáster e Meandro desembocavam no mar Egeu. Teve uma localização importantíssima entre os dois lados do Império Romano, Europa e Ásia. Era profundamente religiosa. Sua devoção principal estava voltada à deusa Diana, chamada de Ártemis pelos gregos, que era a deusa da fertilidade. O templo de Ártemis, segundo estudiosos, foi construído na noite do nascimento de Alexandre o Grande e durou por volta de 30 anos. Quando então foi concluído, em 323 a.C., consideravam-no o mais esplêndido edifício de todo o mundo grego e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tornou-se particularmente conhecida graças à imagem da Diana, que os crédulos diziam haver caído do céu. Isso você pode estar vendo em Atos capítulo 19, versículo 35. Paulo trabalhou em Éfeso 3 anos e, após o fundamento da igreja, ela tornou-se a mais forte do século I. Seu ministério foi tão eficaz que os crentes que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Isso você pode estar vendo em Atos, capítulo 19, versículo 19. Além disso, o culto a Diana declinou até que Demétrio, o ourives, provocou um motim contra Paulo. Isso você pode estar vendo em Atos, capítulo 19, versículos 24 ao 38. Timóteo e João continuaram a obra ali e em outras 6 igrejas da região. Jesus, isso aqui então, queridos, é a interpretação literal, ok? E Jesus, ele remete ao anjo da igreja, que provavelmente era Timóteo, o discípulo de Paulo. Jesus elogia a igreja e conhecia pelas principais obras, labor, perseverança, ou seja, os servos eram dedicados e não desistiam por causa das perseguições. Não suportavam os maus, ou seja, aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Eram falsos apóstolos, falsos profetas, aqueles que pregavam outro evangelho. Suportava o sofrimento, ou seja, na era da igreja apostólica, quando os apóstolos estavam vivos, Nero incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos. Foi nessa época que Paulo e Pedro foram martirizados. E eu recomendo a vocês um livro muito bom, que é o livro dos mártires. Você vai ver tudo que os cristãos do século I ao século IV passaram, os martírios dos cristãos. Então,
Livro dos Mártires de John Foxe. Vale salientar que Estevão foi o primeiro mártir. Isso você pode estar vendo em Atos, no capítulo 7. Entretanto, Jesus repreende a igreja que perdeste o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é ter prazer, a alegria de louvar, de adorar a Deus, sabe? Devido a tantas lutas, a tantos levantes, a tantos falsos apóstolos, a igreja estava perdendo essa dedicação, esse amor que ele tinha com Deus outrora. E o que é que Jesus faz? O que é que Jesus pede para essa igreja? Pede 3 ações: lembrar, arrepender e voltar. Lembrar é a causa da queda, arrepender é pedir perdão a Deus e mudar, e voltar é obedecer a palavra de Deus, orar, jejuar, congregar, evangelizar, ir contra, sabe, os falsos apóstolos que estão por aí. E eram contra as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que elas pregavam libertinagem cristã. Então, tudo isso aqui é uma interpretação literal da época. E o que podemos obter para a nossa vida hoje? Que nós devemos lutar, não aceitar os falsos ensinamentos que você vê por aí. Homens que estão pregando por dinheiro, por causa do dinheiro. Homens que são nicolaítas, ou seja, que aceitam, sabe, a libertinagem dentro da igreja. Uma vida sem santidade, sem santificação. Sabe, pregando outro evangelho, predestinação fatalista, essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso nós devemos rejeitar e voltar ao primeiro amor. Talvez você esteja caído, talvez você esteja se esfriando na fé, e Deus, Ele chama você para lembrar de onde caíste, arrepender e voltar. Talvez o lembrar foi alguém que te machucou, foi alguém que foi contra ti, ou algo que você viu e não gostou, ou uma doutrina que passaram para você e você está confusa. Lembra disso, se arrependa e volta para Deus, porque a salvação veio para todos. Não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre, que a salvação só veio para os eleitos, não. Jesus, Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, queridos. Então, volta para Jesus, você que está afastado, que está caído, porque Deus, Ele te chama, Jesus, Ele te ama. Amém, queridos? Então, isso é a interpretação moral que a gente tem na nossa vida. É aquilo que a gente pode pegar do versículo e do capítulo, né, a respeito da igreja de Éfeso e trazer para a nossa vida. Amém, queridos? E a interpretação histórica é um momento que passou na história da igreja. A igreja de Éfeso, ou seja, a época de Éfeso, que foi a época da igreja apostólica do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. 30 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Amém, queridos? Então, veja que fizemos 3 tipos de interpretações aqui misturada: a interpretação literal, que falamos um pouco do contexto de Éfeso, a interpretação moral, que é aquilo que a gente pode trazer para a nossa vida, e a interpretação histórica, em que momento da história da igreja passou-se a época de Éfeso. Então, amados, eu falo para você, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te chama. Se você caiu devido às falsas doutrinas que estão aí, olha para a palavra de Deus. Nós só podemos olhar para a palavra do Senhor. É buscar a Deus, jejuar, orar, se santificar. Não creia no evangelho fácil, no evangelho libertino, que é um falso evangelho. Não fique ouvindo os falsos profetas. Amém, amados? Jesus Cristo, Ele quer você, Ele te ama. Mas você precisa voltar para Ele, viver uma vida de santidade. Vive uma vida de santidade. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.